Seja mais uma vez bem-vindo à emissão da CNN deste domingo. 2 pessoas foram detidas por revenderem bilhetes para o concerto dos Coldplay, que vai acontecer em Coimbra. Tinham comprado 6 bilhetes a 90 e a 150 euros e queriam agora revendê-los por 250 e 350 euros. A operação foi levada a cabo pela ASAI e foram detidos apanhados, aliás, em flagrante delito. Um dos envolvidos já foi mesmo condenado em tribunal a uma pena de prisão, que foi, no entanto, suspensa e ainda também a uma multa de 500 euros. Queremos perceber melhor toda esta situação e por isso junta-se a nós João Massana, advogado e presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Boa tarde e obrigada por estar connosco a partir dos estúdios de Lisboa. Perguntava-lhe precisamente... Há opiniões e especialistas que acreditam em direito penal que defendem que esta lei não deveria ser usada no caso da revenda de bilhetes, porque não se trata de um crime de especulação. Explique-nos melhor porque esta opinião, digamos assim. Muito boa tarde. Nós estamos perante uma situação que no direito nós chamamos de divergências doutrinárias, porque de facto há quem entenda que é crime, e aliás a ASAI entende e tem vindo a defender a criminalização deste tipo de comportamentos, e há quem não entenda que deva haver criminalização. Uma coisa que é importante esclarecer é que no direito o que é reprovável socialmente pode não ser criminalizado e não é por isso que deve ser criminalizado. Neste caso concreto, estamos aqui numa interpretação de uma disposição legal em que se diz vender ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora do serviço. Os meus colegas que entendem que não é crime, e não só, defendem-no porquê? Porque esta linha que está a ser utilizada pela ASAI para justificar a criminalização foi uma linha pensada para algo que todos nós vivenciamos no nosso dia-a-dia quando vamos ao supermercado. Ou seja, muitas das vezes o que se passa é, nós reparamos no preço que está nas prateleiras, por exemplo, do supermercado, mas dificilmente nos lembramos desse preço ou verificamos quando vamos pagar. E o que se pretendia era que houvesse uma convergência entre o que estava, por exemplo, na prateleira e o que está quando se paga. E essas eram as situações que estavam previstas nesta norma e nesta previsão legal. Porquê? Porque o que se pretendia era que alguém que fixa um preço não possa, em momento posterior, alterar esse preço de forma unilateral. Este caso é diferente. O que nós estamos a falar não é a própria entidade ou as pessoas que andam a vender os bilhetes que fixaram o preço inicial, foi a entidade organizadora. E o que deveria ter acontecido aqui, das duas uma, estamos perante o funcionamento do mercado, como alegam os que defendem que não é crime, logo o bilhete tem um preço quando é vendido pela entidade organizadora e tem outro preço quando é vendido quando já não há bilhetes no mercado pela entidade que organiza o espetáculo. Nós temos aqui, a divergência é só esta, é se há crime só quando é a própria entidade a fixar o preço e a vender a um preço diferente do que consta na etiqueta, na lista, ou se quando há fixar por uma entidade, como neste caso a entidade organizadora do espetáculo, e depois é vendido por outra pessoa, se isto também será crime. É que nós não podemos... Mas não seria mais fácil se a lei fosse mais clara no que a isto diz respeito? Exatamente. Era isso que eu ia dizer a seguir e a pergunta vai no sentido da minha resposta, que é, eu entendo que isto resolvia-se muito facilmente. O primeiro facto que deveria ser observado é a venda dos bilhetes. Se nós queremos moralizar e achamos que é reprovável e deve haver uma repressão do direito em relação a estas situações, temos que dizer, por exemplo, à entidade organizadora que em vez de vender 6 bilhetes não nominativos, deve vender só 2, por exemplo, e deve obrigar quem compra a identificar-se e na porta, quando entra, a pessoa tem que apresentar um documento de identificação e só essa pessoa é que pode entrar ou outra em casos devidamente justificados. Como de resto, permita-me interrompê-lo, como de resto já acontece noutras situações. Exatamente. Há empresas que efetivamente fazem assim. Dessa forma há um código de barras ou algo que os possa identificar e para que evitar precisamente este tipo de situações. Eu já estive em concertos que apresentei o meu cartão de cidadão juntamente com o bilhete e se eu não pudesse ir, ou porque estava doente ou coisa parecida, teria que fazer justificação e apresentar à entidade organizadora, porque isto resolve-se muito facilmente, é obrigar a entidade organizadora a controlar melhor os bilhetes e depois é pegar no preceito legal e dizer diretamente, se se quer criminalizar este tipo de situações, dizer que em qualquer circunstância
a venda acima do preço deve ser criminalizada, porque nós estamos a falar aqui só do caso específico dos bilhetes, mas eu já vi situações que também me chocam, e o facto de me chocar não significa que tenha que ser criminalizado. Choca-me, por exemplo, eu ver arrendamentos de garagens por 300 euros por uma noite. Os valores que estão a pedir, por exemplo, por quartos de hotel, alojamentos, também estão claramente inflacionados. Vamos criminalizar estas situações também? É esta a questão que eu coloco. Porque, repare... Mas pergunto, não há efetivamente leis que, por exemplo, prevejam estas situações, que há pouco dava estes exemplos? É assim, não, porque isto é um mercado a funcionar, repare. Desde que haja alguém que quer comprar por aquele valor, claro que se houver uma obrigação legal de ter só até um determinado teto, como acontece com alguns produtos essenciais, aí a questão é completamente diferente. Agora, o que nós temos que perceber é, em Portugal, nós não criminalizamos o lucro em si. Pelo contrário, o lucro faz parte do nosso sistema e não é criminalizado. Mas nestes casos que dava exemplos também não é taxado. Claro, não, o taxado é diferente e ainda bem que também perguntou, porque de facto a questão fiscal mantém-se sempre, não é afastada. O que eu digo é, não é prático, não é possível a ASAI, por muito que tenha meios, ir fiscalizar toda a gente que anda a vender por valores acima do preço que está no bilhete. Era muito mais simples impor obrigações às entidades organizadoras e fazer alguma sensibilização. Eu vi preços de bilhetes que, se calhar, eu consegui ir ver os Coldplay fora de Portugal, com viagem, alojamento e bilhete, mais barato do que alguns que eu vejo aqui à venda, não é? Perguntava-lhe também, porque no que diz respeito a esta situação em concreto, esta hipótese que dava aqui do facto das empresas serem efetivamente mais responsabilizadas por não revenderem ou por não permitirem a revenda dos bilhetes, isto acontece já noutras empresas, acontece também já noutros países. Acredita que estes processos que há pouco falava, das empresas terem esta possibilidade, seriam céleres de alguma forma? É assim, as entidades que organizam um espetáculo têm o direito de admissão no recinto. Claro que me diz e dirá seguramente que vai demorar mais tempo a entrar, mas aí temos que ver o que é que nós queremos. Se queremos acabar com este tipo de comportamentos... Onde é que queremos ganhar, não é? Exatamente. Se queremos acabar com este tipo de comportamentos, temos que envolver as entidades organizadoras forçosamente. Ainda agora no concerto Harry Styles aconteceu a mesma coisa, também esgotou rapidamente e já há bilhetes no mercado negro. Portanto, se a sociedade portuguesa entende que isto não é um comportamento que é admissível, temos que legislar nesse sentido, quer do lado da venda por alguém que não é entidade organizadora, quer do lado de quem faz a organização do espetáculo. E aí o problema acaba, seguramente. Muito rapidamente, no caso específico destas duas pessoas que foram então apanhadas em flagrante delito pela ASAI, estas pessoas foram condenadas, entretanto a pena de prisão já foi revertida. O que lhe pergunto é se podem efetivamente recorrer e até serem absolvidas deste caso. Repare... Eu entendo que essa possibilidade existe, porque, como lhe disse, interpretando a legislação do modo que os meus colegas interpretam, e que eu acho que faz algum sentido, porque vivemos num mercado livre, eu acho que é possível, é fundamentado, um recurso, caso esta situação chegue aos tribunais. Agora, é óbvio que... as pessoas têm que ter limites, nós temos que ter bom senso, que é o que está aqui em causa. Eu não estou à espera, nem com certeza estará à espera, que a ASAI consiga fiscalizar todas as situações de venda de bilhetes nestes termos que para aí existem. Agora, há uma situação que nós ainda não falámos e que, se me permite acrescentar, também acho que é relevante, muito rapidamente, por favor. É a situação da falsificação de bilhetes e da inclusivamente venda de bilhetes que depois não aparecem, que eu também já ouvi referido. O que acho que temos que alertar primeiro é quem compra tem que estar plenamente ciente da situação, no sentido de saber que aquilo é uma venda fora da entidade organizadora e por um valor superior ao valor que está no bilhete. E depois, muito cuidado quando se compram os bilhetes, porque deve-se confirmar se o bilhete é verdadeiro e nunca se deve pagar esse bilhete sem ter o bilhete na mão. Isso parece-me elementar e eu já ouvi... De forma adiantada. É, claro que sim. Muito bem, muito obrigada por estes conselhos também tão importantes para todos e o resto de um bom domingo. Muito obrigado.